Imagine acender uma lareira com diamantes. Imagine lapidar uma joia de carvão. Vai de encontro à razão. São valores diferentes, mesmo possuindo enfim a mesma composição. Deus está te preparando para algo bem maior. E o que você está enfrentando só vai te fortalecer. Diamantes são formados sob enorme pressão, no mais profundo da terra, diferente do carvão. Da mesma matéria-prima, o Criador nos formou, cada um com sua história de alegria ou de dor. Trajetórias diferentes, alguns são resilientes na forma de suportar. Hoje você não entende tudo que está passando. Parece que não tem fim, é pressão a todo instante. É que Deus está lapidando e forjando teu caráter para ser um diamante. Você é um diamante formado por Deus, que nasceu pra dar certo. Por isso não desista, suporte a pressão, faz parte do processo. Hoje nós vamos iniciar um conteúdo novo. Vocês devem estar se perguntando: professora, mas e o trabalho? Pois é, meus queridos, o trabalho, como eu não pude conversar com todos vocês em tempo hábil, a gente vai remanejar as apresentações para amanhã, terça-feira, dia 25 de maio, tá certo? Amanhã à tarde nós temos as outras aulas de língua portuguesa. E aí, para hoje, vamos com o nosso conteúdo dissertação. E aí, continuando a nossa conversa sobre ser diamante, nós temos aqui essa imagem que diz o seguinte: não temas a pressão, lembre-se que ela que transforma o carvão em diamante. Mesmo quando as coisas parecerem difíceis, agradeçam. Isso vai ajudá-los a se tornarem aquilo que vocês desejam, tá? Vamos lá? E aí a gente começa aqui com esse slide apresentando as tipologias textuais. Nós vamos estudar texto dissertativo. Texto dissertativo é um desses tipos. E aí, para a gente compreender melhor, vamos fazer vamos recapitular rapidinho aqui tipos de texto. Tipologia narrativa, que é uma tipologia que nós já vimos lá no primeiro bimestre, vocês vão lembrar. No texto narrativo, nós vamos ver como característica a contação de história. É um fato que é narrado, uma história que é contada. E aí tem características próprias, tem os elementos da narrativa que vocês viram lá, vocês lembram, né? A gente já viu essa tipologia. Uma outra tipologia é a tipologia descritiva, que é o tipo de texto que vai utilizar como principal característica a descrição. O nome já diz, né? A descrição. E aí vocês vão perceber a riqueza do detalhe e uso de elementos que caracterizem objetos, pessoas, situações, ambientes, tá? Então, descrever significa caracterizar. E essas características podem ser características físicas, psicológicas, tá certo? Então, a descrição é também um tipo de texto. Tem a tipologia dissertativa, que é essa que nós vamos ver, e aí a gente fala mais um pouquinho sobre ela daqui a pouquinho. E a tipologia injuntiva, que é um tipo de texto que utiliza muito das sequências imperativas. O que é sequência imperativa, professora? São aquelas sequências, são aquelas frases enunciadas com comandos, ordens, solicitações, pedidos, tá? Então, numa receita de bolo, por exemplo, você tem lá, olha, pegue a massa, junte ao leite, ó, o verbo tá no imperativo, então são comandos. Isso é um exemplo de texto injuntivo.
O texto injuntivo também vai sugerir ações, imposições, exigências, aquela listagem de textos reflexivos, os mandamentos da lei de Deus, eles são exemplos de textos injuntivos, tá? Só para pincelar, a gente vai avançar aqui, porque nosso objetivo aqui é compreender um pouquinho mais sobre texto dissertativo. E aí o texto dissertativo pode se manifestar de duas formas. Dissertação expositiva, e aí o nome já também nos ajuda a compreender o que é uma dissertação expositiva. Nesse tipo de dissertação, nós vamos perceber a amostragem. Vai haver a exposição de ideias, de opinião também. Só que o objetivo principal da dissertação expositiva não é o convencimento, é mostrar ideias e pontos de vista, tá? Não tem esse objetivo de convencer, de persuadir, de levar o outro a concordar com o meu texto, se eu escrevo, por exemplo, uma dissertação expositiva. Já na dissertação argumentativa, o objetivo principal é esse, convencer. Nessa dissertação, esse tipo de dissertação é o mais solicitado, viu, gente? Inclusive, no Enem, é esse tipo de texto que vai ser cobrado de vocês, tá? E aí, nesse tipo de texto, o objetivo principal é o convencimento, é a persuasão, é eu tentar fazer o meu leitor entender, perceber que o meu ponto de vista é válido e seria muito importante que você concordasse com ele. Em um outro momento, em uma outra aula, a gente vai ver a estrutura de uma forma mais aprofundada, a gente vai ver, né, formas de produzir a introdução, desenvolvimento, conclusão, tá? Hoje a gente tá tendo só um primeiro contato, tá ok, meus queridos? Para se produzir um texto dissertativo, são necessárias algumas habilidades que estão ao alcance de todos nós, né? Todos nós podemos adquirir essas habilidades. Que habilidades são essas? Primeiro, conhecimento do assunto a ser abordado. Então, veja, geralmente quando é solicitada uma produção textual, uma dissertação, o tema, o assunto sobre o qual nós vamos falar, sobre o qual é solicitado, é um assunto social, que é de conhecimento de todos, ou que pelo menos deve ser de conhecimento de todos. Então, é muito importante que a gente amplie, né, que nós possamos ampliar o nosso repertório de assuntos sociais, de assuntos que são relevantes para a sociedade. Então, meus queridos, olhem, na aula de história, prestem bem atenção, questionem, compreendam a história do Brasil, a história mundial, situações específicas. Na aula de geografia, questionem, argumentem, falem, observem, entendam o aquecimento global, questões econômicas. Tudo isso vai ajudá-los a ter um conhecimento cada vez mais amplo sobre os diversos temas. Fala de sociologia, vai trazer muita coisa importante para a gente também. Filosofia, todos os conteúdos, né? Biologia, nossa, todos os componentes, aliás, trarão oportunidade da gente ter conhecimentos para ampliar o nosso repertório, que de repente pode ser solicitado em alguma redação que a gente vá elaborar. Tá? Habilidades com a língua escrita, e aí, ó, é onde entra aqui língua portuguesa, principalmente, é claro, né? Essa habilidade com a língua a gente vê com mais precisão em língua portuguesa, mas praticar, vocês podem praticar em todos os componentes, tá? Texto dissertativo vai exigir o domínio da língua padrão, então a gente vai focar lá nas regrinhas, concordância verbal, concordância nominal, lembram, né? Acentuação gráfica, ortografia, tudo isso é importante no momento da produção do nosso texto. Então, a gente tem que aperfeiçoar isso a cada dia. Não quer dizer que nós vamos ser perfeitos, mas a gente pode ir aperfeiçoando sempre. É necessário também uma boa organização semântica do texto, a organização de sentido, né? A semântica tem a ver com sentido. A coerência deve predominar no texto. Se estamos falando sobre determinado assunto, determinado tema, então precisamos manter essa unidade de sentido. Tá? O tema ele deve estar em todo o texto. Estamos escrevendo sobre determinado assunto, então esse assunto ele deve estar no texto do começo ao fim.
Eu não posso começar falando de um assunto e, na hora de argumentar, apontar um outro assunto que não tem relação nenhuma com o tema principal. Tá? Então, essa unidade de sentido ela deve permanecer no texto do começo ao fim. É necessário também um bom embasamento das ideias sugeridas, a boa fundamentação dos argumentos e provas. Ou seja, não é suficiente eu dizer concordo com a redução da maioridade penal. Pronto, isso aí é um ponto de vista. É um ponto de vista, é uma opinião. Sim, mas agora por quê? Quais são os elementos? Você se fundamentou em quê? Quais as informações, os dados, as histórias? Quem são os estudiosos que levantaram informações que lhe ajudaram a chegar a essa conclusão? Tá? Então, é importante que a gente saiba, que a gente compreenda, que a gente tenha contato com os diversos temas para poder argumentar, defender o ponto de vista de maneira eficiente. Esquema de uma dissertação, estrutura. A tipologia dissertativa ela também tem essa estrutura. E a estrutura é essa aqui. Introdução, que é o primeiro parágrafo, é um único parágrafo, tá, gente? Para introdução é só um parágrafo. Nesse parágrafo, você vai deixar claro para o seu leitor sobre o que você vai falar. Qual é o assunto, tá? Isso deve aparecer já no início do texto. No início do texto também você já pode colocar a sua tese. Professor, o que é isso? O que é tese? A tese é o seu ponto de vista. Qual é a ideia que você vai defender? Você tem um tema, mas a partir desse tema você vai criar um posicionamento, uma ideia para defender do começo ao fim. Tá? Essa tese já deve aparecer aqui no início do seu texto também, na introdução. O desenvolvimento vai ser a listagem de argumentos. A tese que você nos apresentou lá na introdução é baseada em quais argumentos? E aí esses argumentos vão entrar aqui no desenvolvimento. O desenvolvimento tem entre 2 e 3 parágrafos. É uma quantidade razoável. E aí você pode, em cada parágrafo, colocar um argumento que comprove a sua tese, que demonstre para o seu leitor que aquela tese que você defendeu lá na introdução tem sentido, ela tem fundamento. Na conclusão, você fecha, você encerra o seu texto. E aí você pode retomar a sua ideia inicial, a sua tese, reforçando o seu posicionamento e deve necessariamente, principalmente na redação do Enem, apontar uma sugestão de resolução da problemática. Porque a redação do Enem, ela sempre parte de um tema que é um problema social. Como mitigar, amenizar o lado negativo ou como solucionar essa problemática que foi apresentada, tá? Isso vai aparecer aqui na conclusão, tá certo? Não se preocupe que, como eu já disse, aqui é o nosso primeiro contato com o texto dissertativo. Nós vamos ver com bastante calma cada uma dessas etapas do texto dissertativo, tá? Aqui nós temos uma imagem para a gente refletir sobre essa questão de opinião. Eu não vou impor uma opinião a ninguém. O que eu posso fazer e devo fazer numa dissertação, seja ela expositiva, seja argumentativa, é expressar essa ideia que eu tenho, essa tese que eu tenho sobre determinado tema, e eu vou provar com argumentos. Mas isso não quer dizer que a sua ideia e os seus argumentos sejam invalidados por isso. Não, porque do jeito que eu tenho os meus argumentos, se eu conseguir provar que minha opinião, minha tese é válida, você também pode provar a sua, tá? Nessa imagem aí a gente tem essa reflexão, a gente é convidada a refletir sobre isso, porque essas duas pessoas estão vendo a mesma imagem, mas por ângulos diferentes e, consequentemente, estão vendo de forma diferente e os dois estão corretos, não é? Sempre que a gente for convidado, que nós formos convidados a realizar uma discussão, um debate, vocês vão lembrar sempre disso, meus queridos. Não existe o certo e o errado, 100% certo, 100% errado. Existe o fundamentado. Quais são as provas para essa tese que você está defendendo? Que no caso aí são os argumentos,
Tá joia? Então, veja, olha, o textinho diz o seguinte: a realidade pode ser tão complexa que as observações feitas de um determinado assunto, visto de ângulos diferentes, pode parecer bem contraditória, não é? Embora a verdade de um não seja a verdade do outro, não quer dizer que a opinião do outro não vale para nada, tá certo? Então, a gente tem sempre que respeitar a opinião do outro. Nessa outra imagem também a gente reflete sobre como nós vemos as coisas. Né? Veja que aqui nos 6 cenários nós temos um único objeto, mas cada um viu de uma forma diferente. Cada um traçou um plano para essa tampinha de garrafa, tampinha de suco, de maneira diferente. E isso também é válido. O primeiro disse que era uma tampinha de suco ordinário. O último disse que era um polvo. E ele está correto. E todos os outros fizeram dessa tampinha algo novo. Tá? O objetivo aqui é que a gente faça essa reflexão. Que opinião, cada um tem a sua. Vamos ver os argumentos. Tá? É necessário ter argumento. Eu não posso simplesmente dizer que o azul é o mais bonito, é a cor mais bonita do universo e querer que todo mundo ache que o azul é a cor mais bonita do universo. Eu posso argumentar, eu posso trazer argumentos diversos, posso trazer argumentos de significado, argumentos neurológicos, né? Posso até convencer você de que o azul é o mais bonito, posso fazer você mudar de ideia, mas não significa que você dizer que o amarelo é o mais bonito do mundo vai estar errado, porque não vai. Tá? Estrutura da dissertação. Aqui nós já temos aqui um roteirozinho, né? Como eu falei agora há pouco, uma orientação. Aqui nessa imagem nós temos aí o título. O título é se for necessário. No Enem ele não é obrigatório, mas colocar o título pode lhe render uns pontinhos a mais, tá? Se o título for coerente. E aí como sugestão eu até já coloco assim que eu particularmente prefiro produzir o texto e colocar o título depois. Por quê? Porque o título tem que ser um resumo do texto. Ele tem que nomear, ele é o nome do texto. Então tem que estar bem coerente. Tá? A gente também vai ter um momento de estudo sobre produção de título. Tá? Introdução, como eu falei, né? No mínimo 5 linhas, no máximo, aliás, 5 linhas. Não deve exceder o tamanho dos parágrafos do desenvolvimento, ou seja, a introdução ela não é aconselhável que ela seja maior do que cada um dos parágrafos do desenvolvimento. Então, o tamanho ideal para a introdução é 5, 6 linhas. 6 linhas não vai ter problema, mas 5 tá ótimo. Tá? Os parágrafos, em geral, são 2 a 3 parágrafos, como eu falei para vocês, entre 6 e 7 linhas em cada parágrafo. E a conclusão, 5 linhas é o tamanho ideal. Então, veja, introdução e conclusão, um tamanho parecido, com mais ou menos 5 linhas. Desenvolvimento, os parágrafos devem ser um pouquinho maiores, nem que seja uma linha maior, e 2 ou 3 parágrafos. Aqui é uma estrutura, um esqueminha, que é bastante utilizado na hora da produção textual. E aí, nesse esqueminha, nós temos na introdução o tema e a tese, como eu falei para vocês, né? O tema é sobre o quê? Vamos falar. E a tese é que ideia você está defendendo sobre aquele tema. E aí, na introdução, já ter também os argumentos, assim, só listados, sabe? Desenvolvidos só na segunda parte, que é no desenvolvimento. Aí seria um parágrafo para cada argumento e, por final, a conclusão, quinto parágrafo, né? Se for um texto com 3 parágrafos no desenvolvimento. E aí, na conclusão, você pode retomar o tema e fazer alguma crítica e apontar uma solução, se for o caso. No Enem, por exemplo, tem que ter essa sugestão de solução. Algumas vezes, o esquema utilizado é esse aqui. Não colocar os argumentos já na introdução. Deixa para colocar os argumentos já só no desenvolvimento mesmo e aí coloca completinhos. Por fim, nós temos aqui os desafios. Nós temos aqui 3 situações. Vocês vão analisar 3 situações e para cada situação tem 3 perguntas. Vocês vão comentar essas situações, tá? Nós temos aqui a primeira situação. Numa escola estadual do ensino médio, os alunos resolveram solicitar a diretora do ensino
Autorização para fumar cigarro no pátio da escola. Eles alegaram que a proibição fazia com que vários colegas saíssem da escola para fumar e não retornassem. E aí, né, tem toda a situação, vocês vão fazer a leitura e tem os questionamentos. Vocês acham que a direção da escola pode proibir a saída dos alunos para fumar? A permissão para fumar na escola aumenta a chance dos alunos assistirem às aulas? Proibir o fumo em estabelecimentos de ensino evita o vício precoce? São reflexões que nós vamos fazer sobre essa situação aí, tá? Temos aqui uma outra situação também, que é uma situação de uma professora que acaba expulsando o aluno da sala. E aí tem esse questionamento. O que vocês acham? O professor tem direito de expulsar um aluno da sala? Quando ele está atrapalhando, a professora pode fazer isso? Né? A primeira pergunta, aliás, é se a professora tem direito de ficar irritada. E a segunda, se ela pode realmente pedir para ele sair da sala. Né? Um colega deve reclamar para a professora de outros alunos que atrapalham a aula? São questionamentos que vão levar vocês a refletir, vão gerar já um quê aí de criticidade, que a gente vai precisar dessa criticidade, dessa reflexão, desse pensar em temas polêmicos para desenvolver algumas habilidades no ato de produção textual. Nessa última situação, é um caso de 2 adolescentes que estão vivendo um momento bem parecido, só que são gêmeos, né? Só que é um menino e uma menina. E aí eles estão ficando nas baladas, né? Estão saindo com várias pessoas. E aí o pai, quando sabe dessa situação, ele chama a atenção da menina, proíbe ela de sair, enquanto o menino, os pais chamam para uma conversa e diz que não é interessante que ele faça dessa forma. E aí as questões são: é certo ficar com mais de uma pessoa na mesma noite? Os pais podem dar conselhos e castigos diferentes para filhos que fizeram a mesma coisa? Né? Porque foi uma menina e uma menina. O que vocês acham disso? Mulheres podem ter o mesmo comportamento sexual dos homens? Reflitam sobre isso pra gente. Vocês vão responder um pouquinho, vocês vão falar um pouco sobre isso. E nós temos o bye-bye. Nossa aula por hoje termina aqui. Temos ainda alguma coisa no nosso slide, mas é para a próxima aula. Viu? E eu vou abrir aqui o Padlet, porque aqui no Padlet, embora não esteja muito legal, aqui que o telefone nessa posição não fica bem interessante. Mas nós temos aqui no Padlet, que eu vou postar para vocês, essas colunas aqui. Nessa primeira coluna tem a introdução, que é o videozinho que vocês viram no grupo, vídeo de acolhida, algumas mensagens sobre as transformações, as dificuldades que a gente enfrenta na vida, sobre o querer ser diamante. Nessa segunda coluna nós temos o roteiro, né? Nós vamos ter aqui o slide, esse slide que vocês acabaram de ver. E nessa terceira coluna temos essas situações que eu mostrei para vocês. Vocês vão abrir, ó, eu vou clicar aqui para vocês verem, fazer a leitura direitinho e vão comentar aqui nessa quarta coluna, viu? Nessa quarta coluna vocês vão fazer um comentário, vocês vão colocar o nome de vocês, né? Luciano, segundo C, vou comentar a situação 1. E aí você faz um comentário sobre a situação 1, tá certo? Na última coluna temos aqui o link da frequência, viu, gente? Tem as imagens do slide lá, que a gente viu no slide. E temos o link da frequência. Tudo isso vai estar no Classroom. E eu vou postar também no grupo de vocês, é claro. Tá certo, meus queridos? Um beijão pra vocês. Fiquem com Deus. Deixa eu encerrar aqui a nossa aula com a linda música, né? Da Rainha Almeida. Joia!